Olá, muito bom estar aqui com você mais uma vez para te encorajar, para concluirmos esse projeto de lermos a Bíblia toda em 2020. Alguns estão atrasados, não tem problema, e talvez você vai estar assistindo esse vídeo no futuro e eu quero encorajar você a prosseguir na sua leitura bíblica, crescer no conhecimento da Palavra de Deus e ser edificado por ela. Bom, nós terminamos o livro de Daniel e entraremos agora na leitura de uma série de pequenos livros, todos de literatura profética, e por serem de uma extensão pequena e por serem escritos por profetas, esses livros são chamados de profetas menores. São 12 livros, alguns com uma extensão maior, alguns outros bem pequenos, com um capítulo, por exemplo, e esses livros podem ser divididos de duas maneiras. Em uma primeira forma, nós poderíamos dizer que desses 12 profetas que escreveram esses 12 livros, alguns profetizaram para o Reino do Sul. Se você não entende o que é isso, veja os nossos vídeos a respeito do livro dos Reis, do livro de Crônicas, para que você entenda bem isso. Outros profetas profetizaram para o Reino do Norte. E alguns profetas profetizaram tanto para o Reino do Sul quanto para o Reino do Norte. Então, uma primeira forma de nós dividirmos esses profetas menores seria olhando para o objetivo da profecia deles, ou os destinatários dessas profecias. Uma segunda categoria, ou uma segunda maneira de categorizar os profetas menores, seria olhar o período histórico de quando eles profetizaram. Eles estão dentro de um recorte histórico não mais de 250 anos, e nós poderíamos dividi-los em dois grupos: aqueles que profetizaram para o povo antes do exílio na Babilônia, e isso é muito forte, a gente falou muito sobre isso no livro do profeta Jeremias, Ezequiel e Daniel, e também aqueles que profetizaram após o retorno desse povo de Deus do exílio na Babilônia para a terra de Judá. Todas essas duas formas de compreender ou de dividir não são tão importantes para nós e não faz tanta diferença na hora de compreender os profetas menores. A grande verdade é que eu recomendo muito que para ler os profetas menores você faça uso de uma Bíblia de estudo, para compreender um pouquinho do contexto histórico, para que você possa compreender a profecia deles, porque a maior parte desses profetas não estão profetizando a respeito do futuro, diferente das profecias de Daniel, de Ezequiel, que tem muito a respeito de futuro. Muito da profecia deles, a maior porção da profecia deles é uma palavra de Deus profética para aquele tempo, ou uma palavra de juízo, uma palavra de consolo, com poucos apontamentos futuros. Então, você entendendo bem o contexto no qual os profetas estavam inseridos, você vai compreender os livros de uma forma muito tranquila. Então, eu encorajo muito você a fazer uso de uma Bíblia de estudo, uma boa Bíblia de estudo, para que você possa ter um conhecimento melhor e uma leitura mais rica. Até porque os livros são pequenos, então fazendo uma breve leitura das notas de rodapé ou da introdução do livro na sua Bíblia de estudo, você não vai precisar de tanto tempo mais para que você possa compreender melhor aquele livro. Bom, primeiro dos profetas menores é o profeta Oséias. É uma história incrível, onde ele tem que casar com uma mulher amando de Deus, e essa mulher é uma mulher adúltera. E assim Deus usa essa relação desse homem traído, ferido por uma mulher adúltera, para ilustrar a relação de Deus com o seu povo, sendo o povo a mulher adúltera na relação para com Deus. E aí a gente aprende que o amor leal do Senhor ao seu povo é tal que, apesar do juízo derramado diante do pecado, esse juízo que vem da parte de Deus, ele visa o arrependimento e é uma garantia de restauração desse povo. Depois, o próximo profeta é o profeta Joel, e nós vemos ali uma mensagem de julgamento do povo de Deus, que prefigura o julgamento de todas as nações, não só naquele período, mas até mesmo apontando para o juízo final. E é muito interessante que, mais uma vez, o povo de Deus, a ele é resguardado, uma garantia de restauração. Depois nós temos um outro profeta, que é o profeta Amós, onde
profeta Amós deixa de uma forma muito clara uma mensagem de que o juízo de Deus é iminente diante da quebra da aliança daquele povo. Mas o livro também termina com uma promessa de restauração. O livro do profeta Obadias nos ensina que Deus julgará os inimigos do povo de Deus, aqueles que são instrumentos para a destruição do povo de Deus, e vai restaurar o seu povo. E aí chegamos na história maravilhosa do profeta Jonas. Esse é um livro diferenciado porque é um texto profético, mas ele é narrativo. Então é uma história cheia de detalhes, riquíssima, belíssima, que eu encorajo você a ler para que possamos descobrir que Deus é misericordioso para com todos os povos e não só para com Israel. E aí voltamos a uma palavra também de juízo com o profeta Miqueias, que diz que Deus julgará os falsos líderes e a nação corrompida, e depois desse juízo virá um tempo de restauração onde Deus enviará o verdadeiro líder, o Messias, para livrar o seu povo. E aí chegamos no profeta Naum com uma mensagem muito simples, um livro muito curto, mostrando que a justiça divina é certa e que ela, ainda que pareça tardia, ela é concreta. Chegamos no profeta Abacuque, que nos ensina que diante da justiça divina, os justos eles vivem pela fé e desfrutam da suficiência que há na presença de Deus. E é daqui que vem um texto muito importante que o apóstolo Paulo cita em uma de suas cartas: o justo viverá pela fé, sendo essa a base da doutrina da salvação e justificação pela fé no Evangelho e no cristianismo. E aí nós chegamos nos profetas que são considerados profetas pós-exílio. Então temos o profeta Ageu mostrando que a reconstrução do templo, e o povo estava envolvido nessa obra de reconstrução, ela é necessária porque ela é sinal dessa renovação da aliança do povo para com o seu Deus. E aí nós chegamos no livro do profeta Zacarias, onde ele está trazendo uma mensagem de juízo, uma mensagem muito futurística de todos os profetas menores. É no livro de Zacarias que a gente encontra muito a respeito do que ainda vai acontecer, inclusive. E ele também diz que a reconstrução do templo, ela precisa ser concluída antes da vinda do Messias. E aqui essa parte da profecia se refere ao templo que foi reconstruído e infelizmente foi destruído novamente. E por fim nós chegamos no profeta Malaquias, e geralmente quando falamos do profeta Malaquias as pessoas só pensam em dízimos e ofertas, mas a verdade é que a mensagem ali é muito mais profunda que isso. Malaquias está ensinando que a decadência moral e religiosa atrai o juízo de Deus para os pecadores, mas também é esperança para os fiéis. Olhando para tudo isso, fica claro a recorrência de temas como juízo, misericórdia, restauração e proteção do povo, apontamento para a vinda do grande líder e do Messias. Se a gente pudesse resumir tudo, o que Deus está ensinando aqui nos profetas menores é que Deus deseja e demanda arrependimento diante do pecado, sob pena de juízo para os impenitentes, e promete restauração ao seu povo por causa da sua misericórdia e fidelidade. Então, lendo esses livros, você vai sentir que esses profetas estão profetizando nos dias de hoje. São livros extremamente atuais, denunciando pecados de injustiça social, de idolatria, de opressão, de arrogância, o que, infelizmente, norteia a nossa sociedade. Então, eu encorajo você a ler esses 12 profetas e se beneficiar dessa leitura. Que Jesus fale com você através desses livros, assim como falou com os primeiros ouvintes desses profetas. Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço. E assim nós concluímos o Antigo Testamento. Até o próximo vídeo e entraremos na Nova Aliança.